eu sou a Thelma e bem-vindos ao vídeo de hoje e bem-vindos à Vizinhança, a série da Netflix com 7 episódios que eu terminei de assistir ontem e vou trazer aqui algumas informações, minha opinião, um pouquinho de tudo. Mas antes, eu queria convidá-los a se inscreverem aqui no canal, curtirem esse vídeo se vocês gostarem, me seguirem lá no Instagram, que tem conteúdos mais curtinhos e tem sempre newsletter disponível. Deixo o link na descrição do vídeo. E hoje é dia de Bem-vindos à Vizinhança. Essa série que é de 2022 acabou de estrear na Netflix e eu acabei de assistir ontem. Eu e meu namorado não resistimos aos 3 últimos episódios e fizemos uma pequena maratona. Vínhamos assistindo capítulo a capítulo cada dia, mas não resistimos e queríamos saber o final dessa história. Minisséries, se é que eu posso dizer assim, já que tem 7 episódios, ela é baseada em fatos reais. E eu acho que esse detalhe faz com que o suspense e as pitadas de terror que eu enxerguei nela ficarem ainda mais intensos. Gente, ela assusta. E aqui, na minha opinião, é um terror plausível. O terror plausível, aquele que você imagina que poderia acontecer com você, é muito assustador, te perturba um bocado e a série acaba fazendo isso, que eu vou explicar agora em detalhes por que a gente sente que poderia acontecer essa plausibilidade. Então, bem-vindos à Vizinhança, ou The Watcher, acho que é esse o nome dela em inglês. É baseado numa história que aconteceu num subúrbio ali de Nova York, nos idos de 2014, 2016, algo assim. E ao que parece, a série reflete bem isso. Quem dirige a série é o Ryan Murphy, um dos diretores, que também é responsável, assina a produção e a direção de Dahmer, outra série da Netflix que tá super comentada, tá entre as mais assistidas e tudo mais. E se eu soubesse disso, se eu tivesse percebido quem era o diretor, talvez eu não assistisse, porque assim, eu tô me recusando a assistir Dahmer. Eu acho que eu não preciso aqui, hoje, 2022, no Brasil, vivendo meu dia a dia, eu acho que eu não preciso acrescentar as informações que esse tipo de série leva. Não vou entrar nesses detalhes, mas é o mesmo diretor, que é muito bom também em outros aspectos. Ainda bem que eu não percebi, porque eu acho que vale a pena assistir. Falando um pouco de julgamentos e qualidades e tudo mais, quando eu vi a série há uma semana atrás na Netflix, eu procurei no IMDb, como sempre, para ver a nota geral do público e a nota era 7. Hoje, para fazer esse vídeo, eu voltei lá para o IMDb e a nota tinha caído. Talvez as pessoas, à medida que estão assistindo, tenham dado notas mais baixas. Eu não sei se eu daria um 7 quando eu vi a proposta e quando eu terminei de assistir, se eu rebaixaria essa nota. Eu acho que não. Eu manteria, acho que 7 é uma nota bacana. E eu sei que séries, quando você vai no IMDb e começa a comparar séries, as notas são muito altas. É muito interessante isso. Filmes, raramente tem notas tão altas assim. É claro que tem aquele grupão que recebe notas que chegam a 9, 8, 9, mas é muito comum você ficar num 6 para filmes, principalmente quando a gente está vendo os filmes que tem na Netflix. Já as séries têm notas muito altas, o público capricha em séries. Eu acho que existe na série aquela coisa da sequência, de fãs, e isso faz as notas médias subirem, é só uma opinião. Mas é interessante notar isso, as notas de filmes e notas de séries são diferentes, tem um patamar um pouco mais alto para séries, então você poderia pensar que 7 é baixo para uma série. E é uma nota baixa,
Mas eu acho que eu daria 7 até um 8 para essa série, eu achei interessante. Gosto dessa plausibilidade de imaginar que isso poderia estar acontecendo. Apesar que vamos ao que interessa. O que é Bem-vindos à Vizinhança? É essa história real que conta de uma família que se mudou de Nova York, de Manhattan, para um dos subúrbios ali, New Jersey, eu acho. E, de repente, nessa busca por esse outro imóvel, uma casa maior, essa paz dos subúrbios, eles se deparam com uma baita casa centenária, tinha acho que uns 120 anos da sua construção, num estilo que eu particularmente não gosto, mas acho que é o estilo americano. Ela é muito imponente, várias chaminés, mostrando que várias lareiras em diferentes aposentos da casa estão ali funcionantes, coisas do gênero. E, enfim, muito imponente, meio que construída num certo aclive onde ela desponta, muitas janelas, portas, muita madeira, e assim vai, madeira escura, nogueira, sei lá o que é. Enfim, ela agrada muito o gosto americano, não agradaria o meu gosto, mas é uma casa super confortável. Se não me engano, eram 6 dormitórios, salas, como eu disse, essa profusão de lareiras, chaminés e tudo mais. E quando esse casal e seus filhos visitam a casa, ficam encantados. Quem é o casal no filme? A gente tem a Naomi Watts, que é uma baita atriz. Eu gosto muito dela, ela incorpora a coisa e fica muito legal. E o marido dela é o Bob Cannavale. Ele, gente, esse ator aqui, eu vou mostrar as fotinhos. Ele é esse ator tipão italiano, bonitão, ele tem minha idade, ele é de 1970, nasceu uns dias antes de mim em Nova York, mas tem essa pinta de italiano, e ele faz esse papel do cara que cozinha e tal e coisa, ele fica mega feliz de se mudar. Bob Cannavale, que eu acho muito versátil nas interpretações dele, que vai desde filmes como Blue Jasmine, como Dança Comigo, ele era jovenzinho, ou Jumanji, recentemente, não é tão recente assim, uns anos atrás ele estava em Jumanji, e assim vai. E eles se encantam por essa casa, ela é muito grande, muito cara, e aí a mortgage deles, né, as prestações, o empréstimo que é feito para financiamento da casa é importante. Ele que é sócio numa empresa, e é claro que logo tá aí, quer dizer, não é sócio, ele estava esperando se tornar sócio, estava contando com isso até para ter um aumento salarial e colocar no pagamento da casa, só que isso não acontece. Eles fecham, então logo no primeiro episódio, mostra eles fechando o contrato e entrando na casa, se mudando. E assim que eles se mudam, começa o pesadelo. Eles começam a receber cartas anônimas, não é tão anônima assim, é assinada O Observador. E só que não se sabe quem é esse observador, e essas cartas começam citando os nomes dos moradores da casa, os nomes dos filhos, apelidos, corretamente, idades, dando a entender que a observação ali é forte, ele sabe de tudo, e ele tá dizendo que já observava, o avô dele observava, existe um passado de observação e ele vai estar de olho, coisas assim. Mas a priori só tem essa baita invasão de privacidade, só que essa invasão ela vai num crescente. E aí, gente, vamos passar para os vizinhos. Eles têm 2 filhos. Na vida real, andei pesquisando, parece que o casal realmente se mudou ali para aquele bairro que é citado no filme, tudo é muito parecido, não sei se a casa é até a mesma. Mas é tudo muito próximo, né? A direção reproduziu, a produção visou copiar mesmo o que aconteceu na vida real. Os vizinhos, né?
que são demais, gente. Eu acho que o elenco é outro ponto que conta muito a favor da série, que conta, por exemplo, conta a favor e conta com a Mia Farrow, que há muito eu não via nos filmes, e ela é uma das vizinhas malucas. Aliás, só tem gente maluca na história. Todos os vizinhos são suspeitos, gente. A Mia Farrow, que tá perfeita, uma mulher que usa umas trançonas compridas, já bem envelhecida, tem um irmão que tem um rebaixamento intelectual, que se comporta de forma estranha, invade a casa toda hora. Ele é responsável pelos primeiros sustos que acontecem, porque a gente assusta e a gente grita assistindo, porque você se imagina numa casa daquele tamanho e você abre uma porta e bum, o cara tá ali. Oi, sabe assim? É assustador. Então, Mia Farrow, Margot Martindale, eu vou mostrar a carinha dela aqui, porque a gente não tá tão acostumado assim com o nome dela, mas eu adoro essa atriz. Também extremamente versátil e forte. Quando ela fala, você até treme. Eu gosto muito do jeitão dela. Ela fez participação pequena em 28 Dias, um filme da Sandra Bullock, por exemplo. Outro da Sandra Bullock que ela participou foi da Magia e a Sedução, um dos filmes que eu mais adoro, uma história que eu adoro. E ela também fazia parte ali, era uma assistente delas na loja, alguma coisa assim, ou uma vizinha, não me lembro bem. E tem uma participação dela que é super forte, na Garota de Ouro, de boxe, que a menina, enfim, fica tetraplégica no final da história, e a mãe da protagonista é a Margot. Olha, é uma cena super forte. E nessa série, ela tá esplendorosa, botando pra fora os monstros que ela deixa transparecer no olhar dela, no sorriso. É fantástico. Isso, imagine você ter uma vizinha que fica te ameaçando, te encarando, falando um monte de absurdos, invadindo o seu jardim, e é isso que você começa a ver. E todos terminam as suas ameaças, as suas ações esquisitérrimas, dizendo: olha, tô de olho em você. Nossa, eu não durava um dia naquela casa, honestamente. Uma outra atriz que tá no elenco é a Jennifer Coolidge. Essa aqui, ela tem participações, por exemplo, em Legalmente Loira, mas ela faz normalmente comédias românticas e ela tem papéis inofensivos, simpáticos. Aqui não é assim, não. Ninguém aqui é simpático, ninguém é inofensivo, todo mundo é ameaçador mesmo. Ela é a corretora que vendeu a casa. E aí, gente, é uma maluquice, uma atrás da outra, uma carta atrás da outra, uma ameaça atrás da outra, aparições esquisitas na casa. Então tem um suspense, eu chamaria de suspense. Você fica tenso o tempo todo, imaginando o que vai acontecer na próxima cena e imaginando se você estivesse numa casa como aquela. Acho que se eu morasse numa casa eu não assistia, não. Eu moro num apartamento, não acontece isso, então eu consigo dormir. Mas numa casa grande, ai, não sei se dava. É bem apavorante. E vai para as beiras do terror, porque começam a ter essas aparições, você começa a ver indícios de que alguém tá ali escondido, que alguém pode aparecer, que alguém mexeu nas suas coisas. Pode ser uma casa mal assombrada, crimes podem ter acontecido ali, sabe? É muita coisa. Na vida real, o que aconteceu? Não foi descoberto o mistério, gente. Não sabem quem eram os autores das cartas que essa família recebeu, com esses detalhes, com esse tipo de terror. E não descobriram. Eles tentaram contactar a polícia, como no filme. A polícia é super omissa. Na vida real, parece que a polícia, de fato, aconselhou que a família não envolvesse a polícia no caso e contratasse detetives particulares. É o que acontece também na série.
E esses detetives, com suas deduções, apontaram alguns vizinhos como os autores das ameaças, mas isso nunca se concretizou e a família vendeu a casa, levando um prejuízo. Gente, é legal, eu curti, claro, veja, já dei toda a atmosfera para vocês. Você fica tenso o tempo todo. Se você morar numa casa, você vai ficar com medo. Eu acho que vai, eu ficaria. Porque é muito... mexe nesse medinho da gente de entrar num quarto escuro, de caminhar num lugar que você ainda não tá tão familiarizado assim. E assim, quem garante que um alarme protege tudo, que alguém não desligou, que alguém não arrombou uma janela? É por aí, sabe? Se não, uma casa centenária como essa, que tem rumores de túneis que chegam, que partem dela ou chegam nela para outros lugares que não se sabe. Sabe que na França eu tenho uma amiga, mas veja, é um caso diferente. Ela e o marido compraram uma espécie de um castelinho, é bem pequeno, mas é uma construção de 500 anos atrás, é de 1500, paredes grossíssimas. Então, para você fazer um portal, para você fazer qualquer reforma, são pedras que são encaixadas, é um outro papo. É uma graça o lugar, é no campo. E um dia, visitando essa minha amiga, a gente desceu no porão. O porão é uma adega, entre outras coisas, um depósito de bagunças, lá. E uma porta fechada com um cadeado, uma grade, assim. E assim a porta dá para um corredor, um túnel subterrâneo, escuríssimo. Eu falei, Mary, é um túnel isso? Ela é um túnel. E onde dá esse túnel? Eu não sei, a gente não tem coragem de entrar. Imagina um túnel na França construído numa casa mais de 500 anos atrás. Eu também não entraria, eu acho. Mas eu fiquei intrigada. Eles preferiram fechar porque é um breu total. O que pode ser aquilo? Para onde leva? Quem sabe? Eles não têm coragem de entrar. Então, imagine, é claro, a gente transpõe isso para os Estados Unidos de 120 anos atrás, uma casa gigantesca, cheia de paredes que podem ser falsas ou não, sabe? Entendeu? Enfim, eu achei uma boa diversão. A gente assistiu em uma semana e ontem a gente assistiu 3 episódios para terminar logo e saber a história. Meu namorado ficou com a impressão de que teria uma sequência da forma como acabou. Para mim ficou claro que é isso que eu li na internet, que o que aconteceu na vida real espelhou um pouco e eles não têm certeza de quem é o tal do observador, o autor das cartas. E por isso deixaram esse final que dá margem para interpretações. É isso, gente. Bem-vindos à vizinhança. É uma boa ideia, dados todas essas informações que eu comentei. É isso, eu fico por aqui e a gente se vê no próximo vídeo.